e acabei trabalhando muitos anos em multinacional, né? Acho que foram 16 anos trabalhando em multinacional. E chegou uma hora que eu pensei, né? Já há muito tempo já vinha pensando, mas assim, uma hora de realizar um sonho. Quando eu morava na Alemanha, trabalhava na Siemens lá da Alemanha. Que legal, cara. Eu conheci um dia que a gente foi fazer um esquenta para uma balada. A gente conheci um gin artesanal. E lá conheci o dono da destilaria, até um papo. E ele falou: Não, venha conhecer. Daí teve um dia que teve, tipo, como se fosse um Growler Day aqui, que tinha na Bodebral antigamente, ou Aham. tipo, uma visita de fábrica, aí na Sim. fábrica da Basf, falou, não, ia ter uma festa, daí, um sábado à tarde, que era pré-Oktoberfest. Daí a gente foi, e eu conheci o processo industrial deles, eu olhei e falei, isso não é um negócio difícil de fazer no Brasil, né? Eu sempre olhava lá com o pensamento, quando eu morava lá, de um dia voltar para o Brasil e fazer uma coisa que deu certo lá, que ainda não tinha no Brasil, alguma novidade e tal, porque a Legal. Alemanha é um país bem tecnológico, assim, então tem coisas que aqui no Brasil não tem, Sim. então é legal, assim, eu sempre pensei dessa maneira empreendedora. E também porque a gente sempre foi apaixonado por destilado. Eu e meu sócio, vou chegar lá, mas a gente, desde a época da faculdade, a gente já tomava destilado, já tomava gin, então a gente era até conhecido, olhavam com a gente estranho de tomar gin, então a gente já vem com esse amor junto, né? Além da parte empreendedora, de curtir empreendedorismo e tudo mais. Que legal, cara. E me diz uma coisa, essa questão do gin, então, foi na Alemanha que você conheceu numa pré-balada, é o Uhum. famoso esquenta, né, cara? Famoso quem? Cara, que bacana. E me diz uma coisa, quando você chegou lá, né, se apaixonou por aquela Gin artesanal, então era pequeno, não era pequena, muito grande, vamos dizer, uma casa de uns 300 metros quadrados, com um entendi. destilador no meio, claro, tem um processo industrial, né? Aham, O processo de produção do gin ele é um pouquinho mais simples que da cerveja, então não precisa ser uma casa enorme, nada. Hoje em ah, dia eles são bem grandes, é um entendi. barracão industrial, mais de 1.000 metros quadrados. Mas na época que eu conheci eles estavam bem no começo, então era uma produção bem artesanal, assim, era uma casa que ele alugou lá na região de Munique, era afastado, como se fosse São José dos Pinhais de Aham, Munique. E ele daí tinha lá a produção industrial. Então era um negócio mais tranquilo. tá. E o primeiro gin foi na Alemanha ou foi no Brasil? O meu, É, o teu primeiro. então eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar, continuei trabalhando em multinacional, né? Nessa daí, depois troquei, trabalhei em outras. E o negócio sempre ficou na minha cabeça. E um dia a gente estava fazendo, a gente tinha comprado um livro de coquetelaria. Uhum. E daí, lá, num churrasco à noite, já com meus sócios, a gente falou, não, vamos fazer o nosso próprio gin. E daí a gente encomendou um destilador, pesquisou, né, um destilador de laboratório, Aham. que ele faz 5 litros de gin por produção. E daí a gente começou a fazer receita em casa. Daí, Caraca. como se fosse fazer a cerveja caseira, no nosso caso era o gin caseiro. Então, o empreendedorismo mesmo, ele já tinha na tua veia, era um sonho já, alguma coisa. Era um sonho. Era um sonho. Daí você tava na Alemanha, olhou um gin e falou, cara, eu vou. Acho que pode ser um caminho pra mim É, aqui. é. É aquele meio no desespero, assim, porque né, quando você trabalha em multinacional, é legal, é um trabalho bom, Sim. mas assim, é um negócio que não você. Por exemplo, eu tinha um cargo de liderança, de Aham. gestão, mas eu trabalhava na área de compras. Eu pensava, porra, eu não quero ser comprador pro resto da vida. Eu vim no mundo, não que seja um problema a Sim, galera sim, trabalhar sim, em sim. compras, mas eu queria fazer outras coisas. E dentro das empresas eu tentava mudar de área, mas assim, o pessoal contrata, é difícil você fazer essa mudança de carreira, sabe? É bem difícil. Assim, eu tentava me aplicar para outras vagas, mas não conseguia, entendeu? É. Então era bem complicado. Cara, pior que agora você falando essa questão de multinacional, né, a tua Uhum. história, pra você pegar e ver qualquer cidadão que trabalha numa multinacional, Uhum. tem uma estabilidade, né? Porque Sim, a total. multinacional na Alemanha, né? Você não tava em qualquer país, né? Você estava num país bacana, um país que é de primeiro mundo de fato, né? Sim, sim. E você pegar e falar, eu quero empreender, aí já mostra a primeira característica do empreendedor, né, cara? Que é a tal da coragem. A coragem é um pouco da loucura, Assim, realmente. pouco dos dois. É, que legal, cara, que legal. E É, daí voltou e, sempre apaixonado por gin, falou, vamos num churrasco, vamos é. criar um gin. Vamos para cima. Comprou, daí até tem uma foto, tem no Instagram de vocês, né, cara? Tem. A foto do primeiro Deixador que a gente destilador, começou. cara.
E é um deixador de cobre, assim, ele é bem técnico, assim, ele funciona super bem. Então, a receita que você faz nele, depois você faz no profissional, ele não muda muito. Dá para você equilibrar bem. Claro que hoje em dia a gente sabe disso, mas assim, ele é bem bom para laboratório, assim. Entendi. Então, a gente começou a fazer. Mas, cara, a gente fez 50 receitas, foram uma merda, entendeu? Então, era, tipo, difícil de acertar, E né? daí era pros amigos, assim, no Era pros início. amigos. A gente chamava a galera pra testar e o nosso gin ficava em pior no teste técnico. Ficava, tipo, tinha 6, a gente ficava por último, sempre. E Sempre não, e não, não, vários. e levava na brincadeira, na esportiva Na ou vou esportiva. desistir? Não, não. Jamais, né? Não, a gente tem uma característica mesmo de não desistir, sabe, das coisas. Entendi. Mais ou Eu não menos faço quantas isso. tentativas vocês fizeram até chegar no. Falou assim, aí esse aqui é o. Começou a melhorar, acho, na 20ª. Na Pra 20ª. frente da 20ª Entendi. já começou a melhorar. Mas assim, é que você faz, ele tem que esperar uns 15 dias até ele ficar com o gosto final. Então não dá pra você fazer e já tomar, fazer e já tomar. Então demora. Então Puxa, o cara que tem foi ansiedade. anos. Não, foi anos. Não foi uma vez só, né? A gente Caraca. foi fazendo, né? E no meio termo, cada sócio trabalhava ali nas suas. Isso. Cada um Legal. fazendo o seu negócio. Na realidade, quando começou a empresa no primeiro dia da empresa, o único que saiu do emprego mesmo fui eu. Você que ficou. Fiz um acerto, saí e fui trabalhar, dedicação full time mesmo.